Seja bem-vindo a mais um Pedra de Audiência. Hoje tenho comigo João Luís Roseira, responsável pela educação ambiental da Águas do Douro e Paiva e também pelo portal aguaonline.net. Como já reparou, temos aqui em cima da mesa 3 prémios e também alguma informação sobre precisamente este projeto de educação ambiental da Águas do Douro e Paiva. Prémios esses dos quais vamos falar mais à frente. Para já quero agradecer ao João a presença no Pedra de Audiência. Obrigado. João, estamos precisamente a ver aqui muito do seu trabalho, mas não se resume apenas a este trabalho todo que tem aqui. Certo, João? Tem também muitas recordações, certamente, dos seus tempos de infância. Certamente que na altura não pensava em estar agora aqui e precisamente com esta responsabilidade de ensinar os mais jovens a importância que a água tem. Obrigado, Helena. Também queria agradecer ao Ferreira Leite o facto de me ter convidado para estar aqui presente. Portanto, era isso que eu lhe queria dizer. Não fazia a mínima ideia. Eu sou oriundo de uma pequena aldeia de Covas do Douro, Sabrosa, distrito de Vila Real, e quando eu fiz os primeiros anos de escolaridade lá em Covas do Douro e depois vim para o Porto, e aí estabeleci o que é normal para uma pessoa que foi o seu percurso normal académico. Acabei o curso de Economia na Faculdade de Economia do Porto e vim, no fundo, a descobrir aqui na Águas do Douro e Paiva, que, fundamentalmente na parte da área da comunicação, que eu gostava desta área. Foi aqui, no fundo, eu acho que só poderemos fazer bem aquilo que gostamos. E não se faz aquilo que não se gosta. Se não se gostar, não se faz bem. Estou convicto disso. E, portanto, foi nessa pequena aldeia em que o meu pai foi médico e a minha mãe sempre nos acompanhou, que eu fiz o meu percurso de infância com naquela altura, sabe, muitos dos meus colegas iam descalços para a escola. Para a escola. Eu ainda me lembro disso, porque de inverno as ruas eram de terra e alguns deles iam comer uma sopa primeiro à casa da professora, porque de facto nessa altura não havia grandes recursos. E, portanto, eu fui um privilegiado, como sou hoje, de facto, de me ter desenvolvido. Foi ali que eu tive os meus primeiros amigos. Importante Teve para as suas primeiras brincadeiras também? E as minhas primeiras brincadeiras, o arco, lembro-me muito bem, o carro de rolamentos que nós fabricávamos, o papagaio. Tudo feito à mão? Sim, na altura era feito à mão, com martelo. Feito por vocês? Feito por nós, e fazíamos as nossas corridas de carros de rolamentos e lembro-me muito bem de fazermos os papagaios de papel, feito com canas, com cola de... agora está-me a fazer recordar, está-me a fazer vir ao passado, que eu já nem... Que é curioso, porque eu lembro-me que nós íamos aos pessegueiros buscar a cola. A cola do pessegueiro, e que nós desfazíamos essa cola e que nos ajudava a colar o papel às canas. Ficava bem colado. Às vezes alguns caíam, não é? Mas no fundo foi um momento muito bom da minha vida, apesar de nos confrontarmos já na altura com situações da dificuldade da comunidade, porque as pessoas eram, de facto, a grande generalidade eram pessoas que trabalhavam de sol a sol. Cantava-se para aliviar a dor de cavar as vinhas. Não havia utensílios naquela altura, a não ser a enxada. E eu lembro muito bem de minha casa, a ouvir aquelas canções, que eram canções que eu mais tarde vim a descobrir que não eram canções de alegria, mas eram canções que aliviavam a dor
de todos aqueles homens, fundamentalmente homens, mas algumas mulheres, mas mais homens, que estavam na cava das vinhas. Mas isso são, hoje vinha, há alguns anos é que eu vinha descobrir isto, mas eram tempos, asseguro-lhe, difíceis, de imigração muito grande, de gente que trabalhava de sol a sol. E eu fui um miúdo privilegiado, mas no fundo que entrava na casa de toda a gente. Conhecia a realidade também de toda a gente. E fiquei muito próximo dessa realidade, porque eu entrava com muita facilidade em todas as casas, toda a gente me dava um bocadinho de chouriço, um bocadinho de pão, e assim se fez o meu crescimento assim nos primeiros anos da minha vida. Depois, aqui no Porto, fiz o resto da escola. Veio com que idade para o Porto? 7. Com 7 anos? Com 7 anos. O resto, percurso normal, Rodrigues de Freitas, atual Dom Manuel, ou antigo Dom Manuel e agora Rodrigues de Freitas, é assim que se chama. Garcia da Horta, porque na altura, no 6º ano de liceu, foi o ano anterior ao 25 de Abril, e já na altura organizamos, não eu com muita responsabilidade, mas organizamos a primeira greve a nível nacional. E, portanto, tivemos ali um embate com a polícia da altura. Fomos corridos à bastonada. Quais eram as reivindicações? Fundamentalmente queríamos uma escola mais aberta, até queríamos ter uma escola mista, veja lá. Depois claro que na altura, no ano seguinte logo, que foi o ano 73, 74, transitei para o Garcia da Horta, porque já não me podia inscrever, obviamente, no Dom Manuel. Portanto, dividi para reinar, divisão dos vários alunos que na altura, de facto, estavam à frente daquela manifestação contra o regime, na altura, foi assim que foi encarada, e a autoridade, não é? E, portanto, depois cada um foi para o seu lado e eu fui para o Garcia da Horta, onde acabei o meu percurso liceal. Exatamente. Viveu também a fase do 25 de Abril. Vivi. Lembro perfeitamente nessa manhã em que nós até tínhamos preparado também, mas por mera casualidade, uma manifestação. Íamos todos de preto, de gravata preta, para também fazermos uma manifestação de luto contra o estado naquele estado de situação que nós vivíamos na altura. E foi com espanto que recebemos muito cedo, até aliás de um irmão meu que vivia em Lisboa na altura, a dizer: há aqui qualquer coisa, há aqui tanques na rua, é melhor não saírem. E foi assim depois. Claro que nessa altura fomos para casa, não é? Porque, entretanto, o liceu fechou, mandaram-nos embora, e foi assim que eu vivi aquele dia fantástico, aqueles dias fantásticos da minha vida, que foi entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, que foi, de facto, qualquer coisa de inesquecível, não é? Porque, de facto, andávamos todos, como é que eu lhe hei de dizer? Andávamos com os pés acima da terra, andávamos completamente a pairar, porque nós não sabíamos o que era liberdade, não é? Qual foi a primeira coisa que fez após o 25 de Abril? Foi logo possível vir para a rua, para, de facto, sentirmos o que é que estava a passar. Lembro-me que, deixe-me só situar que talvez seja importante, que era, nós já na altura ouvíamos, mesmo em Covas de Douro, já ouvíamos secretamente a BBC e a Rádio Argel. E lembro-me muito bem que ouvimos falar da tal chamada queda da cadeira do Dr. Oliveira Salazar, que
para aqui, nem queria nomear, mas só para situar, quer dizer, nós tivemos um ambiente... Só para compreendermos também um pouco o contexto. O contexto, que de facto nós vivíamos num ambiente em que tínhamos já alguma consciência, não é? Quer dizer, éramos alertados pelas conversas que ouvíamos da situação que estávamos a viver. E o meu pai ofereceu-me um charuto no dia em que o presidente do Conselho da altura faleceu. Portanto, fumámos pela primeira vez um charuto para festejar, de facto, a queda de um homem que, no fundo, foi responsável pela prisão política do meu pai durante 2 vezes. A minha mãe fez parte da Comissão Política dos Presos Políticos e portanto, temos aqui uma história uma ligação. De ligação, digamos, de resistência ao regime anterior, onde eu vivi, não é? E, no fundo, aquilo que eu queria era viver os dias de liberdade, porque nós não podíamos andar na rua, sabe? Nós não podíamos andar na rua com mais de 3 colegas, porque havia alguém que nos vinha bater ao ombro e dizer dispersar. E, portanto, estas coisas hoje a gente passa para os miúdos. É importante que isto fique lá. Transmite-lhe essas memórias. Porque são importantes, que eles hoje não há nenhuma dificuldade em termos de nos exprimirmos livremente e de andarmos na rua livremente e de podermos escrever livremente. Mas, de facto, quando me perguntou o que é que eu fiz logo a seguir, foi... onde eu estava, já lhe disse. O que é que eu fiz? Vim para a rua porque queria viver aqueles momentos, queria ir assistir. Lembro depois que foi para o edifício da DGS, aqui no Porto, e assisti, digamos, à saída de alguns ex-agentes e da maneira como eles foram... eu julgo na altura, e posso dizer, alguns deles foram mesmo maltratados. Alguns deles foram presos, outros foram muito maltratados. E lembro perfeitamente que, digamos, foi um momento tenso, digamos, de rua, que eu me lembro perfeitamente. E depois o 1º de Maio foi de facto um momento histórico e único, porque estava, de facto, eu lembro da Avenida da Liberdade, completamente cheia, e o que era aquilo para nós, quer dizer, aquilo para nós era de facto qualquer coisa que nós não estávamos à espera que acontecesse tão brevemente nas nossas vidas, não é? Não estavam a contar? Não, foi uma surpresa, foi um golpe que penso eu que só as pessoas que estavam por dentro é que estariam a contar. Uma surpresa boa. Muito boa. Guarda boas recordações desses tempos, certamente. Boas e más. A privação da liberdade, uma delas. A privação da liberdade, para nós, era... Já começávamos a questionar, desde o liceu, conforme lhe expliquei há um pouco. Para nós termos o contínuo da escola, que nós sabíamos que era alguém que estava ligado à informação, digamos, e que guardava a nossa liberdade, nós na altura já não achávamos isso bem. E, portanto, damos o nosso contributo, muito pequeno, para que se mudasse alguma coisa em Portugal. E como é que vê a atual situação do país, João? A atual situação do país é qualquer coisa de completamente diferente, não é? Porque a atual situação do país, em que há eleições, onde há eleições para as autarquias locais, onde há um governo democrático, onde há toda a nossa capacidade que nós temos de intervenção, não só através dos partidos políticos, mas através de associações. O direito de cidadania também. O direito de cidadania, que é um momento, que é um valor importante que nós temos sempre presente no nosso programa. Nós, se não somos cidadãos, se não temos esta ideia de que somos cidadãos e que temos que ser cada vez mais responsáveis e intervenientes, não estamos a fazer bem o nosso papel, não é? E, portanto, é nesse sentido que nem vamos comparar com a Acompanhou liberdade. Também todo esse percurso,
não é? Desde o 25 de Abril até os dias de hoje, também acompanhou, digamos, essa evolução do país. Claro, sempre. Esteve sempre... Se há a situação que eu posso dizer-vos, é de facto de tentar estar bem informado, ler jornais e ser interveniente em naquilo que eu posso, digamos assim, naquilo que é qualquer coisa como o nosso contributo para uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida, naquilo que tem a ver com a passagem de alguns testemunhos, alguns valores, não é? Que é importantíssimo. E certamente dá o seu contributo e especialmente dá esse seu contributo junto dos mais novos. E nós temos precisamente aqui 2 copos de água. Aproveito para... João. O João está de facto envolvido neste projeto, como já há pouco referi, Educação Ambiental da Águas do Douro e Paiva, e há pouco também me estava a dizer que, essencialmente, aquilo que explicam é a importância da água da torneira, da rede pública. E sabe porquê? Porque, efetivamente, a Águas do Douro e Paiva é a empresa responsável pelo abastecimento aos municípios, não aos consumidores finais, de água para cerca de 1.700.000 pessoas, à volta disto. E, portanto, em conjunto com os municípios, que fazem também o seu trabalho, nós, de facto, fazemos tudo o que está ao nosso alcance, e ainda fazemos mais do que é estabelecido legalmente, para que a água que chegue à torneira, às nossas torneiras, que eu bebo água da torneira, e, portanto, chega em boas qualidades, em quantidade e em qualidade. E, de facto, isto é importante, porque é um investimento muito grande que a empresa faz, mas a empresa não faz só isso, não é? A empresa não faz só isso. Portanto, não fornece só água aos municípios, mas fornece com qualidade. Quer dizer, há aqui um salto qualitativo, não é? Não faz com uma qualidade insuficiente, faz com o máximo de qualidade possível, de forma a que todos os municípios, depois, através dos seus serviços, ou diretamente aos serviços, ou através de empresas concessionadas, de facto, sirvam os consumidores finais. Porquê é que se deve beber água da torneira? Há pouco dizia que era importante. Porquê é que se deve beber água da torneira? Olha, o que é que ensina às crianças quando faz parte das ações de educação ambiental? É mais barata, indubitavelmente. E depois tem outras vantagens. Ora, se nós temos uma água que, apesar de tudo, também tem um custo de investimento, não a devemos desperdiçar, devemos usá-la racionalmente. E nós explicamos isto às crianças, elas percebem muito bem, sabe? Quer dizer, não desperdiçar, usar a água de forma racional, implica que, por exemplo, para que lavar, por exemplo, um carro ou uma varanda, por exemplo, com a água da torneira. A água da torneira é exatamente para consumo humano. Pode ser utilizada e deve ser utilizada para consumo humano. Mas há outras coisas que nós podemos utilizar. A água da chuva, por exemplo, porque não? Uma água que não precisa de tanto tratamento para fazerem outras atividades que não seja de consumo. Não é? E, portanto, é isso que nós utilizamos. E também, depois, com certeza que falaremos depois deste momento, mas para que ela seja de qualidade é preciso que a origem também seja de qualidade. E por isso há que preservar todos os ecossistemas ribeirinhos que sejam, no fundo, chegam ao rio, neste caso, fundamentalmente ao Rio Douro, onde ela é tratada na estação de tratamento. E exige aqui também um custo de investimento, que era esse custo de investimento que há pouco nos falava. Um processo que, de facto, tem custos. Tem custos grandes, tem custos energéticos, de energia muito grandes, e tem custos de funcionamento e de manutenção, que são elevados, não é? Porque
só para ter uma ideia, o complexo de Louveira, onde de facto a água é tratada para os municípios chamados do Grande Porto, não é? Fundamentalmente, mas para outros municípios também, que a água que também é distribuída para outros municípios, é de facto uma água que a manutenção desses equipamentos é considerável. É considerável. João, quais é que são as principais dúvidas das crianças, dos mais novos? As dúvidas e até mesmo curiosidades. É porque eles não pode-lhe parecer estranho, mas eles não conhecem muitas vezes o rio ou o ribeiro mais próximo da escola. E não sabem que aquele rio ou aquele ribeiro tem fauna e tem flora. E então vamos descobrir a fauna e a flora desse ecossistema mais próximo da escola. A diferença, por exemplo, parece-lhe incrível, mas eles não sabem diferenciar muitas vezes entre um carvalho e um salgueiro. Não sabem que há macroinvertebrados nesse ecossistema. Nós vamos descobrir. Nós vamos fazer essa recolha desses macroinvertebrados. Vão para o terreno? Vamos para o terreno, vou de botas, vou, entre aspas, fazer a amostra dos macroinvertebrados e depois em tinas fazemos a demonstração de que existe vida e que é preciso, quanto melhor for a qualidade da água, mais vida existe. E logo aqui está uma indicação de que se há fauna, há flora, há macroinvertebrados, se os nitritos e os nitratos, se a temperatura, se outros parâmetros físico-químicos que nós também analisamos no terreno, se demonstrarem que se esses parâmetros forem bons, então estamos perante um bom ecossistema. Se não tivermos, nós temos sempre ações de melhoria, que eles próprios, perante a situação, então o que é que vamos fazer? Quer dizer, temos sempre esta postura proativa em função, o que é que vamos fazer? Vamos falar com o Sr. Presidente da Junta, mandar uma carta para o Sr. Presidente da Câmara, vamos falar com alguém que seja da área dos resíduos. Então vamos ver vamos falar da parte de saneamento, muitas vezes, não é? Como sabe, há muitas situações onde há falta de ligações às redes, não é? De saneamento. E esse é, de facto... É um grande problema ainda. É um grande problema. E eles veem muitas vezes e detectam, e então, que medida é que vamos tomar? Então, vamos tomar a medida X, Y ou Z, e saímos muitas vezes com boas ideias e com ideias mobilizadoras, no sentido de que a comunidade participe nesse projeto, não é? No projeto de cada uma dessas escolas. É importante ter este projeto de educação ambiental e, sobretudo, começar desde logo a sensibilizar os mais novos. É importantíssimo. Há uma situação que é a situação mais geral, que é, digamos, a contribuição que as Águas do Douro e Paiva dão para o desenvolvimento sustentável da sua região através deste projeto. Portanto, isto é a parte mais, digamos, estrutural. Mas isto tem, para si pode ser uma surpresa, mas vou-lhe dizer. Então, o que é o Projeto Mil Escolas? O Projeto Mil Escolas é um concurso que se faz para todas as escolas públicas e privadas da nossa área, dos tais 20 municípios que nós abastecemos de água, para que apresentem um projeto. O Mil Escolas, portanto, que sensivelmente corresponde a cerca de 1000 escolas públicas e privadas e agrupamentos escolares, que entre eles concorrem ao projeto. E depois cada projeto que é selecionado é que vai ser implementado com a nossa ajuda. Mas há aqui uma parte de ligação à comunidade, entre a escola e a comunidade, que nos vai ajudar sempre a melhorar o projeto. São projetos todos diferentes, em que intervêm em ecossistemas todos diferentes. Portanto, é muito rico, porque são experiências... Mesmo para vocês, responsáveis de projeto,
São experiências únicas também. São únicas, porque os miúdos são aqueles, e agora indo mais diretamente à sua pergunta, que levam, que assumem todas estas mensagens. Primeiro, as crianças absorvem com muita facilidade todas as mensagens novas, porque nós, mesmo quando começamos o projeto naquela escola, uma das primeiras atividades que nós fazemos são atividades lúdico-pedagógicas. São lúdico porque são, de facto, tentemos que sejam, digamos, brincadeiras onde se aprende. Onde se aprende. Aprender a brincar. João, vamos fazer só um breve intervalo. Voltamos já de seguida também para nos falar mais sobre esses prémios e também sobre estes prémios que vemos aqui. Vamos falar um pouquinho também sobre eles e sobre os manuais que também temos aqui. Até já. Obrigado. Voltamos então dentro de um breve intervalo.